Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa quarta-feira de cinzas, véspera de confronto contra o Bangu, né? O Flamengo, inclusive, que chegou a Aracaju já no finalzinho dessa tarde, pouquinho antes desse nosso vídeo, né? Então a delegação rubro-negra já se encontra em Aracaju para esse confronto contra o Bangu, que está marcado para amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite. Inclusive, ó, pré-jogo aqui com a gente, tá? Pré-jogo naquele nível que vocês gostam, tá? Amanhã. E hoje falaremos sobre alguns desfalques, né, já que o Flamengo ampliou e aumentou essa lista de baixas para esse confronto contra o Bangu. Então falaremos de duas novidades para o mesmo setor, né? Novidades assim, notícias ruins porque são baixas, né? Mas duas novas baixas aí, problema para o Tite no meio de campo. Falaremos também sobre a situação do Thiago Maia, tá? Que ainda está em toda essa questão envolvendo o Internacional. E, por fim, das possibilidades do Flamengo assumir a liderança do Campeonato Carioca já nessa rodada. Tá? O Flamengo que, no início, ele acabou se complicando, né, naquele período com o Mário Jorge, sob o comando do Mário Jorge, ficou distante dos primeiros colocados, mas pode assumir a liderança já nessa rodada e vocês vão entender o que é necessário para que isso ocorra. Antes, deixa o like, né? Só para lembrar vocês, porque eu sei que vocês iam passando reto, vocês iam esquecer. Se eu não lembro, tem uma galerinha aqui que gosta de esquecer, então aperta aí rapidinho, é de graça. E compartilha esse vídeo também para que a nossa família aumente cada vez mais naquele pique que vocês sabem. Inclusive, quero elogiar, tá? Quero elogiar porque vocês estão cada vez mais presentes aqui com a gente, seja no like também, nos inscritos. Então, tô gostando do nível, mas dá pra gente dobrar, dá pra gente continuar evoluindo. E vamos pro vídeo, né? Vamos falar do vídeo, vamos lá, o que interessa. O Flamengo ganhou aí mais dois desfalques, tá? Um, inclusive, que estava cotado para assumir a titularidade, teria mais uma oportunidade com o Tite, né? A gente sabe que o primeiro desfalque confirmado do Flamengo para essa partida com o Bangu foi o Eric Pulgar, né? Na última vitória do Flamengo, quando ele foi receber o terceiro cartão, então ficou suspenso automaticamente para essa partida. O Pulgar, que tem um número elevado de cartões amarelos, né? É um jogador que, além do desfalque pelo período data FIFA, também desfalca bastante o clube por número de cartões. Então ele está suspenso para essa partida e muita gente, né, pela obviedade da baixa e do seu reserva imediato, cogitava o Alan como titular para essa partida com o Bangu, né? Então seria mais uma oportunidade do Alan, que tem pouca minutagem, que muito torcedor pede para ver, só que no lugar do Gerson, no caso, né? Tem muita gente que pede essa substituição. Seria a oportunidade do Alan ter mais minutagem, mostrar e também lutar por uma vaga, né? Quem sabe no time titular, mas ele é baixa, confirmada, tá? O Flamengo confirmou o desfalque do Alan hoje. Ele, inclusive, vai desfalcar o Flamengo pelos próximos 12 dias, então também fica fora já do próximo confronto do Flamengo, porque ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga. Inclusive, essa notícia aí do Flamengo em relação ao Alan não pegou muito bem entre os torcedores nas redes sociais, né? A primeira repercussão foi justamente já essa preocupação com a questão física do Alan, porque ele é um recém-chegado e ele já teve alguns problemas físicos, né? Ele também vinha de uma lesão do Atlético Mineiro, então já fez esse trabalho de carga em algumas vezes, então desfalcou o Flamengo e aí, enfim, os torcedores ficaram com certo receio da questão física do Alan, que é baixa confirmada. Além dele, Nicolás de la Cruz também não ficará à disposição entre os relacionados do técnico Tite, porque ele ainda está com aquele problema, ele está fazendo um trabalho com aquele problema no ombro, né? A gente falou que no jogo, no clássico contra o Botafogo, ele sofreu aí um choque, né? Em um desses ele acabou com uma lesão no ombro, com um machucado no ombro, ele até deixou o estádio naquela ocasião com a mão no ombro, levou uma tipóia para casa, mas depois seguiu fazendo as suas atividades, foi reavaliado, mas apresentou já algumas dores na região, então também é baixa confirmada. E aí temos então confirmados Matias Vinha, né, que nem vai estar no Brasil, na verdade ele só chega na sexta-feira, não é uma baixa porque ele ainda não estreou, mas é um jogador que não vai ficar à disposição. Eric Pulgar, Alan e De La Cruz, tá? São os 4 confirmados aí que não ficarão à disposição do Tite. Então já quero saber de vocês como é que vocês montariam aí esse meio de campo, como que fica agora com essa baixa do Alan. Isso porque também, já emendando na nossa próxima pauta, nosso próximo assunto, o Thiago Maia, ele nem treinou com a equipe do Flamengo, né, junto dos seus companheiros, porque ele está nessa negociação com o Internacional, né? A Rádio Colorada deu aí
que o Internacional avançou nas tratativas pelo Thiago Maia. O Internacional não desistiu em momento nenhum de contratar o jogador. Tem ali ainda um imbróglio financeiro, né? O Flamengo quer um valor, o Internacional está disposto a dar outro, até aumentou a oferta. Ainda não houve um acordo entre as partes, mas o Inter vem avançando de pouquinho em pouquinho. E o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, já está numa pauta ali de conversar com o Lille, que foi o time da França que o Flamengo negociou a vinda do Thiago Maia definitiva, né? Tem conversado para tentar mexer nessa fatia dos 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo é detentor de 50%, mas o Flamengo negocia com o Lille essa outra porcentagem, esse outro 50%, na ideia, claro, na intenção de lucrar com uma possível venda do volante. Então, o Thiago Maia ele ainda não ficou à disposição do técnico Tite, para poder por todas essas questões envolvendo o Internacional, não ficará à disposição também e seria uma das opções para suprir as ausências, né, que o Tite tem. Mas ele não treinou com os companheiros, então ele ainda é um jogador que está nessa questão da negociação com o Inter mesmo, ainda vai ficar um pouco afastado das ações com o Flamengo, né? Talvez ele sequer retorne às atividades com o Flamengo justamente pela conclusão da transferência com o Internacional, mas a ideia do Flamengo é justamente tentar lucrar com uma possível venda e agora vive essa parte aí da negociação de tentar, quem sabe, negociar esses 50% dos direitos econômicos junto ao Lille da França. Então, as coisas vão avançando. A tendência, que também já virou uma novela, assim, né, digamos assim, mas a tendência é que o Thiago Maia, de fato, se torne jogador do Colorado em 2024, tá? É uma novela que tem andado pequenos passinhos, assim como a do Mateuzinho envolvendo o Corinthians, a do próprio Flamengo envolvendo o Bragantino, né? Todas essas três situações vão aí em passinhos de formiga, mas a tendência é que, de fato, essa transferência seja concluída e o Flamengo vai se blindando aí para tentar lucrar com base nessas negociações envolvendo o Colorado de Porto Alegre. Bom, Campeonato Carioca para a gente encerrar este vídeo. Hoje, tá? Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, Fluminense e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Carioca. Então, esse clássico acontece no Maracanã, né? O Fluminense, que ainda está 100% na competição, vai para esse clássico, né? O Vasco da Gama, que acabou decepcionando o seu torcedor no clássico contra o Flamengo, apesar de ter tido vários momentos que o torcedor se orgulhou ali, mas o torcedor quer comemorar uma vitória, né? Diante de um rival, de um arquirrival aqui no Rio de Janeiro. E aí, eles se enfrentam hoje. Se o Fluminense, que é o líder do campeonato, tropeçar nesse clássico de hoje, e o Flamengo vencer o Bangu, ele é ultrapassado pelo Flamengo, tá? Eu até abri aqui a tabela, o Fluminense tem 17 pontos, saldo de gols 9, 5 vitórias, uma vitória a mais que o Flamengo. O Flamengo tem 15 pontos, 4 vitórias e um saldo de gols de 10. O Flamengo tem um saldo melhor do que o Fluminense. O Fluminense, então, se o Fluminense tropeçar e o Flamengo vencer, Flamengo e Fluminense, que são os únicos invictos, o Flamengo pode assumir a ponta da tabela do Campeonato Carioca. Então, vale o torcedor rubro-negro que estiver em casa, que, né, não for terminar aí de tentar curtir o seu carnaval, não tiver compromissos, acompanhar esse clássico entre Fluminense e Vasco, porque pode representar algo para o Flamengo, tá? Pode ser importante para o Flamengo na tabela de classificação. Então, ficaremos de olho. Provavelmente até falaremos dele aí no decorrer. Amanhã teremos live, como vocês já sabem. Então, vale também observarmos esses próximos jogos do Fluminense, já que Fla-Flu está marcado para ocorrer no final do mês, né, lá para o dia 25. Então, vale observarmos e ficarmos de olho aí nessa movimentação de como que o Fluminense vai se portar no Clássico e também porque o Flamengo pode assumir a ponta da tabela. Beleza? Amanhã, Jonas Estel, às 7 horas da manhã, temos live também e quero ver todos vocês aqui comentando no nosso vídeo, mas com a gente lá na nossa live pré-jogo, já para ali começar a aquecer a musculatura e falar tudinho desse confronto contra o Bangu, entre Flamengo e Bangu, pelo Campeonato Carioca. Beleza? Eu aguardo vocês amanhã aqui com a gente.